Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. E na aula de hoje a gente vai aprender a criar um terreno com grama utilizando o Ray 5 para o SketchUp. Vamos lá! A ideia dessa aula é a gente selecionar uma face no nosso objeto para poder criar um terreno. A gente não vai criar um terreno a partir do zero, mas a gente vai usar ferramentas para poder criar essa visualização. É uma técnica bem legal que eu utilizo no curso Master in Ray for SketchUp para poder criar terrenos com muito mais qualidade. Eu já deixei esse modelo disponível para download, clica aí na descrição do vídeo para poder acompanhar a aula e também já postar o seu resultado. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa saber é como criar terrenos aqui no SketchUp, como é que a gente faz essa modelagem. E a parte principal da modelagem do terreno é realmente você ter subdivisões. De forma geral, a gente vai utilizar a ferramenta Sandbox. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e habilitar a ferramenta, que funciona de uma maneira bastante simples. A primeira opção que a gente tem disponível no Sandbox é você criar a partir de um contorno. Então, se você tem, por exemplo, uma curva de nível, ou até mesmo se você cria aqui no próprio SketchUp com a ferramenta Mão Livre, você consegue criar um terreno. Eu vou fazer de forma bem prática aqui, olha, algumas linhas, selecionar cada uma delas e dar uma distância. Eu vou colocar 1 metro de distância para cada uma, colocar essa aqui com 2 metros e essa daqui com 3 metros. Sempre no eixo da altura, ok? Selecione todas as linhas, clique na ferramenta a partir de contornos e aqui você tem o seu terreno, que você pode variar em alturas, pode variar também em quantidade de linhas divisórias aqui para essa malha e você consegue ter um terreno bem completo aí também. Selecionando o menu Visualizar Geometria Oculta, a gente vai entender melhor como é que funciona essa malha, como é que essa malha é criada. Qualquer objeto 3D que você vê de forma orgânica, seja em qualquer programa, ele sempre vai trabalhar com triangulações. A triangulação é a forma mais prática de você fazer com que o objeto ele fique como uma curva, né? Ele dê essa ideia de um objeto curvo. Então observe que aqui eu tenho uma malha bastante simples e para você poder modelar essa malha, nós utilizamos a ferramenta de modelagem. Dando duplo clique no objeto, que todo objeto criado com o Sandbox será sempre um grupo, selecione a ferramenta Modelar. Defina um raio, que você pode digitar simplesmente no teclado. Esse valor aparece aqui na barra de medidas. Eu vou digitar, por exemplo, 2 e apertar Enter. Clicar em um ponto e modificar o meu terreno. Perceba que ele vai selecionar tanto as linhas quanto os vértices para que a gente possa modificar o terreno e criar uma nova visualização. Porém, quanto menos informações a gente tiver nessa malha, menos suavizado vai ser o seu volume. Então perceba que aqui a gente tem praticamente triângulos, né? Se você quiser subdividir mais essa malha, utilizando a própria ferramenta Sandbox, a gente pode selecionar todo o objeto e clicar em adicionar detalhes. Observe o que acontece quando a gente adiciona esses detalhes nessa malha. Em algumas partes do objeto, a quantidade de polígonos vai ser bem maior. Essa não é a melhor forma da gente criar um terreno, já que o objeto ele fica com muitas áreas com polígonos e outras áreas praticamente sem polígonos, né? Os polígonos são bem menores aqui a quantidade. A gente até pode selecionar uma parte do objeto e adicionar detalhes somente a essa parte. Porém, é bem mais trabalhoso e você acaba também gerando alguns problemas do seu objeto, já que esse encontro aqui, olha, das triangulações vai ficar bem diferente em algumas partes. Então existe uma outra maneira de a gente criar um terreno utilizando a opção a partir do zero. Com essa opção eu posso simplesmente desenhar uma malha. Você pode definir o espaçamento entre essa malha. Eu vou colocar um espaçamento de 2 metros para a gente começar, só para a gente poder entender a ideia. Clicar em um ponto, arrastar o mouse no eixo X ou Y, clicar novamente e desenhar essa malha. Perceba que usando essa técnica, eu consigo ter uma malha bem mais distribuída, bem mais organizada para que eu possa modelar. Selecionando o objeto da mesma maneira e clicando na ferramenta Modelar, eu posso clicar sobre um ponto e distorcer essa malha.
Quanto maior for o raio que eu tenho para esse pincel, mais suavizada vai ser a malha. Eu vou colocar o valor 10, clicar em um outro ponto e arrastar. Perceba que agora o meu terreno ele tem uma modelagem bem melhor, embora eu ainda não tenha uma boa quantidade de subdivisões. Agora que a gente já entendeu como criar o nosso terreno a partir do zero, eu vou deletar essas formas e a gente vai trabalhar no nosso projeto, adicionando nesses canteiros o formato do terreno. Geralmente a gente não cria a grama simplesmente adicionando o fur, para que ele fique totalmente homogêneo. Isso acaba perdendo o realismo. Para você poder deixar o seu terreno mais ondulado, a gente precisa subdividir essa malha. Para criar essa subdivisão em um objeto completamente regular, como é o caso dessa área daqui, olha, é muito mais simples. Se você selecionar a face e simplesmente adicionar detalhes, você vai perceber que isso não vai funcionar. Clicando em adicionar detalhes, ele não faz absolutamente nada. Mas quando a gente cria uma linha diagonal sobre o objeto, você vai perceber que ao selecionar ele e adicionar detalhes, o SketchUp vai subdividir essa malha. E quanto mais subdivisões a gente tiver, melhor vai ser o nosso terreno. Então aqui é bastante simples de a gente criar. Outra ferramenta que você pode utilizar para poder criar essa mesma subdivisão é a ferramenta J8S Power Bar. Com ela, clicando na opção Split Up, eu consigo subdividir a malha de uma maneira muito mais rápida. Eu posso dizer, por exemplo, quantas subdivisões eu quero. Clicar em OK e o nosso objeto será subdividido. Mas a modelagem do terreno vai funcionar da mesma maneira. Eu vou colocar 1 metro apenas para a gente poder modificar essa propriedade. E você vai perceber que automaticamente ele já cria essa triangulação e o nosso terreno fica suavizado. A gente pode selecionar um terreno e também utilizar a ferramenta para poder suavizar a malha. Quando eu clico nessa opção, a malha ela fica mais suavizada. E eu posso selecionar novamente a ferramenta e reduzir um pouco mais o meu terreno. A suavização dele não vai ser tão grande, a gente não quer criar muitos volumes aqui. E olha só, já ficou bem legal. Agora, para criar o mesmo processo nesse objeto que tem uma forma mais complexa, perceba que a ferramenta Split Up ela não consegue criar essa malha, porque ele precisa que o nosso objeto tenha apenas 4 faces. A outra opção é a gente utilizar a ferramenta Adicionar Detalhes. Clicando nessa ferramenta, como a face não tem nenhuma subdivisão, ele não vai fazer absolutamente nada. A gente precisa criar alguns retângulos para a gente poder criar diagonais. Criando a diagonal no meu objeto, a gente vai ter muito mais trabalho para que a gente possa criar esse terreno. Então, olha, selecionando tudo e clicando na ferramenta Adicionar Detalhes, você vai perceber que em algumas partes do objeto ele já começa a adicionar detalhes. Porém, nessa curva é muito mais difícil a gente conseguir criar essa subdivisão. Eu precisaria fazer linhas como essa aqui, olha, e criar várias linhas para subdividir essa malha. E mesmo assim, o nosso objeto ele vai ficar com áreas com muitas subdivisões e áreas com praticamente nenhuma ou poucas subdivisões, o que não vai deixar essa malha homogênea. E se você já passou por essa experiência de criar um canteiro, conta aqui nos comentários como foi para você poder criar esse canteiro um pouco mais complexo utilizando essa malha. Porque agora eu vou ensinar a vocês uma técnica que eu criei para poder subdividir essa malha com muito mais qualidade. Eu vou desfazer todo esse processo. Eu vou simplesmente copiar esse objeto utilizando a ferramenta Mover aqui para fora. E sobre esse objeto eu vou criar uma malha a partir do zero. Vamos definir o tamanho de espaçamento em 0,25. Eu vou clicar nesse ponto, clicar um pouco mais à frente e depois desenhar a minha malha bem mais complexa aqui, olha. Com o objeto ainda selecionado, a gente vai utilizar a ferramenta Mover e posicioná-lo em um ponto mais para dentro, para que ele fique completamente dentro dessa malha. E agora que vem a dica master. Eu vou selecionar esse objeto, vou levá-lo para cima, para que ele fique deslocado dessa malha. Em seguida, clique na ferramenta Projetar e selecione o seu objeto. Aguarde um pouco para que ele possa fazer essa transferência
E olha só como as subdivisões ficaram aqui no meu objeto. Eu vou deletar essa malha que serviu como base, deletar o objeto original que está aqui. Em seguida, selecionar um ponto base e levar a minha malha já pronta para o lugar correto. Eu vou utilizar a ferramenta mover para nivelar de acordo com o outro terreno que eu tenho ali. E olha só, a malha agora já está bem organizada para que a gente possa trabalhar no nosso terreno. Eu vou dar duplo clique sobre esse objeto, selecionar a ferramenta modelar, definir o raio, eu vou manter ele em 1, por exemplo, e simplesmente começar a definir alturas para o meu terreno. Vamos colocar ele mais ou menos assim, vou fazer mais uma altura aqui e criar os volumes para que a gente possa ter o nosso terreno da forma certa. Eu vou baixar um pouco este. Eu recomendo você utilizar a unidade em milímetros para facilitar também esse deslocamento. Assim você não faz um terreno com muito volume, você trabalha de uma maneira bem mais precisa. E esse aqui é o resultado que a gente vai conseguir criando nosso terreno aqui com a variação de alturas. Olha só, bem legal. Agora que a gente já tem o nosso terreno pronto, eu vou selecionar a ferramenta Smooth para suavizar essa malha. E olha só, ficou bem legal o nosso terreno. Você pode variar as alturas como preferir. O importante é a gente ter esse desnível no terreno para poder criar uma grama muito mais realista. Ok, o nosso terreno ficou bem legal. A malha ficou bem distribuída. A gente não tem aqueles problemas de triangulações variadas. A gente vai manter o nosso terreno bem configurado. E agora a gente vai criar a nossa grama com Fur. Eu vou fechar a ferramenta Sandbox. Nosso objeto ele tem que ser um grupo para a gente aplicar a ferramenta. Basta você selecionar o grupo e aplicar a opção. Observe que quando eu adicionar o Fur e o material para o terreno, ele vai ser exatamente o mesmo material. Para que a gente possa trabalhar de forma diferente e ter dois materiais, eu vou criar um material do terreno e depois criar um material da grama. Então vamos até o Asset Editor, clicar com o botão direito do mouse Generic, adicionar um novo material chamado terreno e um outro material Generic chamado grama. Ok, vamos começar com o terreno adicionando a textura. Como esse material ele não vai aparecer no nosso objeto, eu vou apenas adicionar o Diffuse e também o Normal Map para ele. Selecionar o Normal Map com o formato OpenGL. Voltar uma vez. Ok, já tenho o meu terreno configurado. Aplicar a textura ao objeto. E para fazer o mapeamento, nós vamos usar a ferramenta Triplanar do próprio V-Ray para deixar o mapeamento já correto. Vamos configurar o tamanho para 2 metros. Perfeito, já tenho aqui o meu terreno aplicado. Agora a gente vai criar o material da grama. Se eu renderizar a minha cena agora, você vai perceber que o Fur ele vai ter exatamente a cor desse terreno. Então dá só uma olhada. Vou renderizar meu objeto em tempo real e você vai ver que a grama ela segue exatamente as cores do terreno. Eu já criei o meu mapeamento da grama utilizando a ferramenta Mixer, que faz parte do curso de extensão do Master em V-Ray. Então já tem, olha, uma grama bem configurada com a variação de cores e também uma textura que é completamente sem emendas. Assim a gente consegue mapear áreas maiores do nosso terreno. Eu vou voltar lá no SketchUp, vamos até o Asset Editor, criar o material da grama, adicionando a textura Bitmap no canal Diffuse, a nossa textura criada aqui. Vou voltar uma vez, Reflection em 100% branco e o Glossiness em 0,65 para dar um efeito de reflexo aqui para o meu material. Então vamos lá, vamos voltar nas configurações do Fur. Em material, nós vamos habilitar essa propriedade. Em seguida, arrastar a grama para dentro desse slot. Ok, observe que agora a grama ela vai ter uma coloração diferente do terreno, o que deixa o nosso projeto bem mais realista.
O que a gente vai fazer é configurar a grama. Eu vou aumentar a quantidade de grama, vamos colocar o valor 10 para deixar ele bastante preenchido e a variação, olha, vai ficar bem mais visível. Nós vamos reduzir o valor do comprimento, vamos colocar 3, para que ele não fique tão fora aqui do nosso terreno. Também vamos reduzir a espessura do objeto, vamos colocar apenas 0,10 e em Taper deixar o valor 1, para que a base ela tenha uma espessura maior e o topo ele seja a menor espessura. Então a gente já tem a nossa grama pronta, olha só que legal. Você pode variar as opções de gravidade, as opções de bend, mas eu prefiro configurar a opção de variação. Eu vou colocar o valor 0,2 para todas as opções, porque assim você tem uma variação maior da grama e também aumentar os níveis de detalhes através da opção Knots. Eu vou colocar o valor 8 para que ela não fique tão pesada, mas que ela fique de uma maneira mais suavizada. Se você deixar o valor muito baixo, como por exemplo 3, você vai perceber que a sua grama ela vai ficar, olha, com um efeito bastante estranho, né? Ela fica como se estivesse facetada. Então vou colocar o valor maior, 8, para deixar ela mais suavizada, mas para que ela não pese tanto no nosso arquivo. E olha só o resultado que a gente conseguiu. Vou afastar a visualização para a gente ver melhor o nosso terreno. E você vai perceber que a grama ela vai ter volume. Ela não vai ficar completamente plana como ficaria se você usasse apenas aquele plano e não criasse esse desnível no terreno. Como a gente tem uma imagem de baixa qualidade, a gente percebe que os objetos eles ficam bastante confusos. Aumentando a resolução da nossa imagem, a gente vai ter uma melhor qualidade também da grama. Eu vou deixar o valor em 8 nessa quantidade, porque assim a gente consegue ver um pouco também do terreno e a grama ela fica mais bem distribuída. Eu vou parar o render em tempo real, aumentar um pouco o tamanho da nossa imagem, colocar o valor 1200, também configurar a qualidade do nosso render, desabilitando o render interativo. Vou colocar o Max Rate em 0 e deixar as configurações como padrão para que a gente possa ter um pouco mais de qualidade aqui na visualização. Então vamos renderizar essa cena. Vou deixar a cena um pouquinho maior para a gente ver mais detalhes aqui da visualização do nosso projeto. E como é que o terreno ele vai se comportar. Vamos renderizar e daqui a pouco eu volto com o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, dá só uma olhada no resultado da nossa grama. Alguns volumes bem interessantes. Como eu ensino no curso Master Array for SketchUp, nada exagerado, você trabalhar sempre de forma bastante sutil, criando um terreno bem variado, com a coloração bem legal, uma variação de grama, adicionar mais objetos para que a grama fique ainda mais completa, como flores e outros objetos distribuídos aqui, até mesmo com o V-Ray Scatter, e olha só o resultado, como fica um terreno bem legal, bem variado. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa técnica. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!